Vamos lá. Pessoal, então 19 horas, vamos pontualmente dar início à nossa live de hoje, a nossa 36ª edição da WebESA. Já estamos aí com mais de 30 edições, desde o dia 18 de março, que todas as noites nós temos tratado de assuntos relevantes para a comunidade jurídica. E essa noite é uma noite muito especial, porque vamos falar de processo civil e vamos falar de processo civil com um dos grandes nomes do processo civil brasileiro, né? Vamos falar hoje de execução, as questões controvertidas na execução civil, com o professor Fernando Gajardoni, que acabou de entrar. Já vamos chamá-lo, professor, e vamos começar a semana então em grande estilo com o professor Fernando Gajardoni. Só para já fazer propaganda dos nossos próximos temas durante a semana, nós teremos amanhã a audiência de custódia, WebESA tratando de audiência de custódia. Nós teremos na quarta-feira gestão de escritório de advocacia com o querido amigo Marinoni, Luiz Gustavo Marinoni, vai estar aqui na quarta-feira na WebESA tratando de gestão de escritório de advocacia. E também na quinta-feira nós teremos o meu grande amigo também, Luiz Henrique Braga Madalena, secretário-geral da BDConst, lá de Curitiba, vai falar sobre os desafios do direito constitucional em tempos de Covid-19. Tá certo? Então, todas as noites, a partir das 19 horas, WebESA. Na sexta-feira, lembrando, faltou uma, sexta-feira nós teremos direito imobiliário. Então, vejam que a semana está recheada de temas extremamente importantes, tá certo? A programação fantástica até sexta-feira. Então, todas as noites, a partir das 19 horas, tá certo? Aqui na WebESA. E sem mais demoras, eu vou chamar o fantástico professor, deixa eu chamá-lo aqui, o fantástico professor Fernando Gajardoni, que foi meu professor Fernando Gajardoni foi meu professor. Hoje eu falava para os meus alunos na nossa aula de execução, hoje pela manhã, meus alunos na universidade, e eu contava para eles, professor, que tu foste meu professor no LFG em 2004. Eu tive aula contigo lá na LFG em 2004. Desde então eu sou sua fã, né, dentro do processo civil. Os meus alunos, meus diversos alunos sabem o quanto eu sempre falo do senhor nas minhas aulas, uso as suas obras, os seus textos e indico sempre para os meus alunos. Então, para mim, além de um aprendizado, é uma honra estar contigo essa noite falando um pouquinho de execução, tá certo? Para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer, professor Fernando Gajardoni. Professor Fernando Gajardoni é professor na USP, no interior de São Paulo, e é juiz de direito também do TJ de São Paulo, tá certo? Então, professor, repito, sou tua fã, é uma honra te receber aqui na ESA Santa Catarina para falar um pouquinho para nós hoje de execução. Então, tem toda a palavra. Eu agradeço primeiro o convite da ESA de Santa Catarina para estar com vocês. Queria dizer que provavelmente você foi minha aluna quando você tinha 13 anos de idade, né? É a única explicação para você ter sido minha aluna. Queria dizer também que é uma grande satisfação estar falando para vocês hoje. E assim, é bem interessante, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo estado de Santa Catarina. Eu tenho um grande amigo, um coautor querido que escreve comigo há muito tempo, que é o Zumar Duarte, que é daí de Imbituba, perto de Floripa, inclusive. Então, sempre que eu posso, eu estou aí em Santa Catarina. E é interessante porque antes da pandemia, o último lugar que eu estive, foi exatamente Florianópolis, por uma aula a convite do professor Pedro Miranda, na CESUSC, né?
Sim, E sim. foi quando que todo mundo já estava ficando meio assustado, como é que ia ser esse negócio de viajar de avião, e enfim, eu sei que assim, eu pelo menos encerrei bem o período de viagem estando aí em Santa Catarina. Mas enfim, vocês me convidaram e eu aceitei com muito prazer para poder falar sobre alguns aspectos controvertidos a respeito do processo de execução. E eu hoje à tarde estava pensando o que eu iria falar, e eu separei alguns tópicos para a gente poder debater, mas antes eu quero fazer duas observações preliminares, que eu acho extremamente importantes quando se fala em execução. Uma primeira observação é no sentido de que o Estado, perdão, de que o jurisdicionado não conta com absolutamente mais ninguém, a não ser o Poder Judiciário, para poder ter as suas obrigações satisfeitas, né? E me preocupa muito a postura adotada por alguns juízes, no sentido de causar dificuldades ou causar embaraços ao credor na busca dos bens ou da localização do devedor a bem do cumprimento da obrigação. Infelizmente, não é incomum uma postura judiciária no sentido de indeferir requerimentos dos credores, dizendo que o credor tem que correr extrajudicialmente atrás disso. Quando a ideia é exatamente que o judiciário procure facilitar a localização de bens do devedor e a própria localização do devedor a bem da satisfação das obrigações. Enfim, então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo comentário que eu acho importante para a gente poder falar sobre execução, cumprimento de sentença, é um comentário que vem no seguinte sentido. Definitivamente, o grande calcanhar de Aquiles do processo civil brasileiro é o processo de execução. Né? Você pegar os dados do CNJ, do Justiça em Números, você vai verificar, e é assustador falar isso, a cada 10 execuções no Brasil, e quando eu falo execuções, execução de título judicial e execução de título extrajudicial, apenas 3 ou 4 são satisfeitas. O que significa dizer que o percentual de efetividade da execução no Brasil alcança de 30% a 40%. Se a gente pegar e transplantar esses dados para a temática da execução fiscal, aí desgringolou tudo. Execução fiscal no Brasil, a média de satisfação é de 1 a cada 10. Ou seja, parece que a perspectiva do legislador e da jurisprudência considera isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que o Código de Processo Civil de 2015 e também a jurisprudência dos tribunais superiores vem cada vez mais apertando o cerco contra os devedores, para que os devedores efetivamente sejam forçados a cumprir suas obrigações. E a gente vai conseguir visualizar isso com muita clareza quando a gente verificar que não só o CPC tem dispositivos muito agressivos à pessoa até mesmo do devedor, a bem do cumprimento da obrigação, como eu tenho também, na jurisprudência, principalmente do STJ, uma tendência muito clara em se prestigiar interpretações favoráveis ao credor e prejudiciais ao devedor. Né? Quer dizer, a ideia mesmo é fazer com que esse quadro de inefetividade da execução seja revertido para que num futuro muito próximo, ou pelo menos num futuro a médio prazo, a gente tenha uma execução que pelo menos satisfaça que seja 50% dos processos, 60% dos processos, e não hoje 30%, 40% dos processos como é. Né? Então acho que essa segunda observação que cabia no nosso comentário. Agora sim, eu separei alguns temas aqui para a gente conversar, que são temas que mostram essa tendência e mostram esse espírito da legislação de ir para cima do devedor. E talvez o primeiro dos temas aqui que a gente tenha que tratar, ainda que de maneira muito breve, até porque eu quero fazer uma reflexão um pouco crítica ao Superior Tribunal de Justiça, é a questão da atipicidade das medidas executivas, né? Que tem previsão do 139, inciso 4º do CPC. E a respeito, quem escreveu muito bem a respeito, inclusive é um advogado, professor aí de Santa Catarina, que é o Marcos Borges. Marcos né? Borges, nosso diretor dessa. Então, ótimo, estou fazendo a homenagem no lugar certo. A ideia basicamente é a seguinte: a gente sabe que as obrigações de fazer, não fazer e entrega, mesmo no CPC de 73, já se admitia que o juiz, além das medidas tradicionalmente previstas em lei, multa, né, astrente, busca e apreensão, emissão na posse, que o juiz podia também determinar medidas outras não previstas em lei. Então eu sempre conto esse exemplo. Eu tive caso de ação civil pública ambiental contra a administração pública, em que não tinha medida executiva que fazia com que a prefeitura despoluísse uma área que ela poluiu. Então, depois de muito bater cabeça,
A medida executiva sem previsão legal eleita foi a de controle orçamentário. Foi determinado ao município que ele reservasse uma rubrica orçamentária no exercício seguinte, R$200 mil, para fazer a limpeza. Vai falar, mas aonde está previsto isso? Não estava previsto em lugar nenhum. Isso era medida atípica, né? E talvez o grande passo que o CPC de 2015 tenha dado é que, na verdade, eu acho que meio que escondido, lá nos deveres e poderes do juiz, eu acredito que se isso tivesse no capítulo da execução mesmo, todo mundo ia olhar e talvez isso não passasse, mas lá atrás eu acho que não entenderam direito. Ficou na parte geral. Exatamente. A comissão sabia o que estava fazendo. Nos debates da comissão que participou da elaboração do código, você sabia que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas assim, eu não sei se o legislador sabia o que ele estava aprovando, né? De todo modo, o fato que talvez o grande passo tenha sido admitir que também essas medidas atípicas sejam usadas no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial de pagar quantia, né? Dívidas de valor. E aí, a gente tem acompanhado na jurisprudência, na internet, nos sites jurídicos, que o céu é o limite, né? A gente vê falar de suspensão de CNH, bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte, o famoso caso do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, além de ter uma importância enorme para o futebol brasileiro, ele também tem uma importância enorme para o direito processual brasileiro. É dele, Certamente. é Leading case. Exatamente, ele é o leading case da apreensão do passaporte, que chegou até no STF, né? E numa decisão monocrática da ministra Rosa Weber, admitiu-se a apreensão do passaporte do Ronaldinho Gaúcho. Mas o grande fato é o seguinte: quem falou que quando as medidas atípicas chegassem no STJ e no STF, isso ia desmoronar como um castelo de cartas, porque o STJ e o STF jamais admitiriam tanto poder na mão do juiz, rachou a cara. A verdade é bem essa. Porque hoje você tem mais de 20 julgados do STJ admitindo medidas atípicas e pelo menos um julgamento monocrático do STF. Ainda que haja no STF também uma ADI proposta por um partido político para dizer que a interpretação não é essa que todo mundo está dando, né? De todo modo, a grande dificuldade do artigo 139, inciso 4º, é estabelecer quais são as condições para sua aplicação, quais são os limites. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque isso é bastante polêmico ainda. E eu, pessoalmente, tenho uma ponderação para fazer sobre a jurisprudência do STJ, que eu acho que nós temos que dar um passo adiante. Eu acho que o STJ aqui ele errou, né? Então vamos lá. O primeiro requisito que o STJ tem reconhecido como sendo hábil a admitir a medida típica seria o esgotamento das medidas típicas. Dentro da ideia de que a execução tem que ser menos onerosa para o devedor, primeiro esgotariam as típicas, penhora, busca e apreensão, emissão, astrente, para só depois você ir para as atípicas. Porque as típicas previstas pelo legislador naturalmente seriam menos gravosas, né? E tem vários precedentes do STJ dizendo isso. É já nesse primeiro requisito que está a minha crítica. Eu acho que o STJ aqui tem que fazer um senão na jurisprudência dele, e ele não faz. Ele diz que tem que esgotar as medidas típicas, mas ele diz isso para poder proteger o devedor. Só que, às vezes, a medida atípica, ela é menos gravosa. Exato. E me parece que nas hipóteses que a atípica é menos gravosa, você não tem que atender esse requisito. E aí eu quero dar um exemplo, que é um exemplo da experiência prática do judiciário aqui de São Paulo. O caso não é meu, mas é de uma colega, né? A colega estava diante de uma sentença de despejo coercitivo, transitada em julgado, começou a fase de cumprimento de sentença. E todo mundo sabe que o despejo coercitivo, se a pessoa não desocupa o imóvel, você vai lá com um caminhão, com os oficiais de justiça, com a polícia, e arrasta o pessoal para fora. Bota os móveis dentro de um caminhão, troca a fechadura, dá a chave na mão do credor e a vida segue, né? Do locador e a vida segue. O problema é o seguinte, o locatário aqui era pai, mãe, 2 crianças, 3 e 5 anos. É impossível, depois de intimar para desocupar, não desocupou, é impossível cumprir um despejo coercitivo sem causar um trauma enorme nessas crianças. Enorme. Imagina você ver o seu pai e sua mãe com 5 anos de idade sendo arrastado para fora da casa que você mora, né? Então a juíza foi muito bem, na minha opinião. Ela pegou e determinou a suspensão da energia elétrica da casa. Por quê? Porque com a suspensão da energia elétrica, a família começou a ter mais dificuldades para ficar no lugar. E sem energia elétrica, em 3 dias eles desocuparam o imóvel. Veja, se fosse adotar o critério do STJ de que tem que esgotar a medida típica, essa medida não seria possível.
Porque a medida típica seria exatamente a desocupação do imóvel. Então, me parece que a gente tem que adotar o critério do STJ. Tem que esgotar a medida típica, salvo, e aí eu salvo que eles não E fazem. for menos gravosa. Exatamente, salvo se a típica for menos gravosa. A segunda condição é o contraditório. Você teria que ouvir o devedor. Porque, a princípio, não tem medida que eu posso dizer abusiva antes de verificar a situação do devedor. Né? Então, verifique. Eu vou falar assim, a suspensão da CNH, ela, em princípio, não seria inconstitucional? Não. Mas e se o devedor for motorista de táxi? Né? Caminhoneiro? Apreensão do passaporte? Pode. O STJ, o STF falaram que pode, o caso do Ronaldinho Gaúcho. Mas e se eventualmente a pessoa ter um familiar doente que faz tratamento fora do país? Ou hoje tem essa profissão, né? Dizem das novas profissões. Apesar que depois do dólar a R$6, eu acho difícil que essa profissão sobreviva. Mas tem hoje pessoas que são personal stylist de enxoval de grávida. A pessoa vai com você para fora do país fazer compra do seu enxoval. Né? É óbvio que isso é uma classe aquisitiva muito maior, né? Mas você tira o passaporte dessa pessoa, a pessoa não trabalha. Né? Então, a ideia do contraditório é fazer com que o réu ouça, o executado ouça o que está sendo requerido e venha justificar o porquê que naquele caso não pode ser aplicado. Sempre que eu falo isso, alguém levanta a mão e diz assim, pô, Gajardoni, mas se avisar o devedor, aí que ele sumiu com tudo. Ele some com o resto, né? Mas veja, já sumiu. O primeiro requisito era o esgotamento das medidas típicas. Você já tentou localizar os bens e não conseguiu. Então, houve um contraditório que não tem prejuízo. O terceiro requisito seria a razoabilidade e a proporcionalidade. Esse terceiro requisito, que é a razoabilidade e a proporcionalidade, a gente pode, de certa maneira, dizer que ele é o requisito a estabelecer que a medida típica só pode ser aplicada se ela for capaz de alcançar um desses dois resultados: pagamento ou indicação dos bens. Qualquer tipo de medida típica que não for capaz de impor o pagamento, coagir ao pagamento ou coagir a revelação do local onde estão os bens, a gente estaria diante de uma medida que viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Né? Então, vamos imaginar algumas situações. Não adianta nada suspender a CNH de quem não dirige. Porque isso deixa de ser medida típica, porque não vai coagir o devedor a cumprir a obrigação. Inócuo. É totalmente inócuo. E mais do que isso, né? Vai virar uma sanção, vai virar um castigo. Medida executiva não tem característica de castigo. Então, essa é uma prova. Outro exemplo, não adianta nada apreender passaporte de quem não viaja para fora do país. Né? Ou não adianta nada aplicar uma medida típica que não tem nenhum caráter coativo ao pagamento ou à revelação dos bens, porque isso deixa de ser mecanismo de pressão e passa a ser sanção. Eu tive um caso na minha comarca que eu conto sempre. Eu tive um caso que o cara não pagava ninguém, ponto. A gente sabia que tinha patrimônio, a vida que ele levava na cidade era uma vida de quem tinha patrimônio, não achava, e hoje com rede social é muito fácil descobrir isso, né? Mas o lance é o seguinte, olha a medida atípica que o credor requereu. Já que ele não paga, eu quero que ele não possa mais ir no clube da cidade no domingo, que é o dia do futebol. Quer dizer, é interessante a invenção, a criatividade do advogado, mas eu não consigo ver como uma pessoa que seja proibida de ir no clube jogar bola domingo de manhã vai ser compelida a pagar a dívida por causa disso. Percebeu? Então, esse traço de verificar se a medida tem o condão de impor o pagamento ou a revelação dos bens é fundamental nesse terceiro requisito, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. E o quarto requisito é o requisito da fundamentação. Aí você vai falar, mas tudo tem que ser fundamentado? Sim, sem dúvida. Mas esse tipo de decisão, ele está muito próximo ali, usando uma expressão bem do norte e nordeste brasileiro, que é bulino, né? Eles gostam muito de falar. Está bulino com o direito fundamental. Está roçando o direito fundamental. Então a decisão do juiz tem que ser bem fundamentada, até para mostrar que esses requisitos todos que eu estou desenhando com vocês, e que o STJ desenha, estão presentes no caso concreto. Né? Por último, o último requisito. O último requisito que o STJ entende cabível é que tem que um limite natural das medidas atípicas, que são os direitos e garantias constitucionais. A Constituição estabelece um limite até onde não dá para ultrapassar. Aquele limite é o limite da medida atípica. Então, exemplificativamente, você vai dizer assim, não pode determinar que o devedor pague sob pena de prisão. Não. Salvo no débito alimentar, a gente sabe que não pode ter prisão civil por dívida. Falar que o devedor tem que cumprir uma obrigação sob pena de prisão é violar uma garantia constitucional, que é
a da responsabilidade patrimonial, né? Outro exemplo. Você vai dizer assim, não sei se você lembra quando... Você certamente é mais nova do que eu, mas se tinha uma coisa que... Se tem uma coisa que era terrível quando eu era menino, eram aqueles carros de homenagem quando você fazia aniversário. Lembra disso? Você mandava para sua casa um carro, tocava a música do Kennedy no saxofone, e ele falava, vem cá que eu vou fazer uma homenagem para você. Nossa, que constrangimento aquilo. Alguns vinham até fantasiados, o que era pior. Exatamente. Os vizinhos tudo saíram para ver a sua comemoração. Eu fiquei imaginando fazer isso com um devedor, medida atípica. Eu vou contratar um carro desse para te cobrar, né? É óbvio que isso viola a vida privada, a dignidade, você expõe ao ridículo o devedor. É evidente que não pode, né? Agora, qual que é o lance? Muita gente fala assim, mas eu entendo que suspender CNH viola o direito de ir e vir. Gente, pelo amor de Deus, existe o direito de ir e vir dirigindo. Se houvesse o direito de ir e vir dirigindo, tudo bem. Mas a Constituição garante o direito de ir e vir. Se você falar que suspender CNH é inconstitucional, então o Código de Trânsito Brasileiro, todas as sanções administrativas de suspensão da CNH são inconstitucionais. Não faz o mínimo sentido esse raciocínio, né? O indivíduo vai de táxi, vai de carona, mas suspender CNH pode, no caso concreto, não ser razoável. Como é o caso lá do taxista, do caminhoneiro. Exato. Mas partir do princípio que não pode, por quê? É inconstitucional, não parece ter sentido nenhum, tá bom? Mas enfim, medidas atípicas, a gente vai gastar muita saliva e muita tinta ainda sobre esse tema. Muito. Mas o fato é que é uma realidade no judiciário brasileiro já, e se bem aplicado, tem um condão de fortalecer a efetividade da execução e fazer com que os devedores cumpram as obrigações, tá bom? O segundo tema que eu separei para falar com vocês é o tema da impenhorabilidade salarial. Por que o tema da impenhorabilidade salarial? Porque esse tema é um tema que sofreu uma forte mutação jurisprudencial a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é a decisão nos embargos no recurso especial, número 1.518.169. 1.518.169. O STJ basicamente entendeu o seguinte. A gente sabe que os vencimentos, de acordo com o artigo 833, inciso 4 do CPC, os vencimentos são impenhoráveis. Quando eu coloco vencimento é tudo, né? É salário, pensão, aposentadoria, honorários do profissional liberal, né? E o Código de Processo Civil, entretanto, tem duas exceções. Uma primeira exceção é os alimentos, que nós sabemos. Aqui pode pegar o salário do devedor, porque a ideia aqui é, entre morrer de fome o credor ou o devedor, você prefere que morra de fome o devedor, porque o direito à vida do credor deve prevalecer no caso dos alimentos. Então, essa é a primeira exceção. E a segunda exceção são os vencimentos do devedor no que exceder 50 salários mínimos. O que mostra a completa falta de noção do legislador brasileiro em querer dizer que o salário do devedor só pode ser penhorado acima de 50 salários mínimos. Nós estamos pressupondo que existe uma pessoa que ganha 55 mil reais e só o que for além dos 55 mil reais eu posso penhorar. O que não faz sentido nenhum. Acontece que é o legislador. É um indivíduo que estabeleceu essa regra. Bem ou mal, o fato é que houve um debate no Congresso Nacional e eles entenderam que 50 salários mínimos é o limite. Mas aí vem o Superior Tribunal de Justiça, dentro daquela minha política de que agora é pau no devedor, porque não tem outra explicação, e ele simplesmente ignora o que está no parágrafo 2º e diz, não, o salário é penhorável mesmo que abaixo dos 50 salários mínimos, o que não está na lei. E qual é o critério? O critério é verificar no caso concreto se é possível ao devedor sobreviver com uma parcela do salário, sobejando o restante para pagar suas dívidas. Veja, eu concordo completamente com a ideia do STJ. Mas cabe ao legislativo? Exatamente. É esse que é o problema, Nanda. Porque o negócio é o seguinte, o STJ está coberto de razão. Com o que o devedor vai pagar as dívidas deles? É com o salário. A gente trabalha para viver e pagar nossas dívidas. O problema todo mas e a lei? Ora, a lei virou aí um mero enfeite, né? Aí, talvez o que caiba discutir, entretanto, já que aqui eu tenho literalmente... E eu odeio quando falam que isso é ativismo judicial.
Não é ativismo judicial. O pessoal confunde ativismo judicial com ilegalidade. Exatamente. Ativismo judicial é uma outra coisa. Tem 1000 acepções de ativismo judicial. Isso aqui é uma interpretação contra a legem do Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, qual que é o grande debate que a gente tem que ter aqui? Mas qual é o percentual do salário que pode ser penhorado? A larga maioria dos juízes que eu tenho acompanhado tem deferido o percentual de 30% do salário do devedor, sob o fundamento de que isso é o valor do tal do empréstimo consignado em folha, né? Que tem autorização em leis estaduais e também parece que para a legislação do trabalho. Acontece que o STJ não estabeleceu esse percentual, tá? O STJ disse que é casuístico. Você pode ter um caso que, se ficar comprovado que o devedor consegue viver com 30% do salário dele, você pode penhorar os outros 70%. Se ficar comprovado num caso que o devedor consegue viver com 40% do salário dele, você pode penhorar 60%. E aí talvez o que interessa mais de perto a advocacia é como que eu faço a prova da capacidade? Como é que eu sei o quanto o devedor pode sobreviver? E, pessoal, por incrível que pareça, a gente vai ter que começar a usar no processo civil, em execução civil, algo que a gente usa direto em ação de família, ação de alimentos. Estudo social. Vai ter que contratar um perito assistente social para ele ir até a casa do devedor, fazer o levantamento das despesas dele e verificar se o salário ele é capaz de suportar um desconto de 20%, 30%, 40%, 80%, se for o caso. Esse é o segundo tema que eu separei para a gente trabalhar aqui. Um terceiro tema que eu separei para a gente trabalhar é a questão da extensão da impenhorabilidade do artigo 833, inciso 10º do CPC, ou 10 do CPC, a extensão da impenhorabilidade do artigo 833, inciso 10, para outros tipos de investimentos e para o dinheiro em conta corrente, né? Porque a questão toda é a seguinte: o legislador foi muito mal. Foi mal na própria previsão do 833, inciso 10º, na minha opinião. Porque a ideia do legislador foi o seguinte: olha, eu vou tornar impenhorável o valor do devedor que está na poupança até 40 salários mínimos. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu quero garantir para o devedor uma reserva mínima para as eventualidades dele. Para um problema médico, para uma questão envolvendo um acidente de trânsito. Então ele tem lá uma reserva. E eu vou tornar impenhorável essa reserva exatamente para preservar a dignidade do devedor, para poder ter um dinheiro nas hipóteses de urgência, certo? Só que, com todo respeito, muitas vezes o credor não tem reserva nenhuma, exatamente porque o devedor não paga a dívida. E aí, como é que fica a dignidade humana do credor? Não tem nem o que comer e tem a impenhorabilidade de uma reserva de 40 salários mínimos do devedor. Então, com todo respeito, não tem o mínimo sentido essa regra. E enquanto você não está cumprindo suas obrigações, você não pode ter reserva. Ponto. É muito simples. Só que, veja bem, entre a opinião pessoal de um professor de processo civil e a lei, ora, diferentemente do que infelizmente acontece, eu fico com a lei. E a lei diz que é impenhorável. Agora, já que é impenhorável, né? Já que é impenhorável, a questão toda é a seguinte: por que só poupança? Qual a diferença ontológica entre uma reserva de 40 salários mínimos na poupança, ou num fundo DI, ou num fundo de previdência, ou um dinheiro que, como não rende nada mesmo, o devedor deixa parado na conta, né? E esse tema é controvertidíssimo. E o Superior Tribunal de Justiça, ele está enfrentando essa questão, vale acompanhar, no recurso especial 1.677.144. No recurso especial 1.677.144, afetado a Corte Especial do STJ, o STJ está se debruçando sobre essas duas questões. E a extensão da impenhorabilidade da poupança vai para outras aplicações financeiras. E 2, se a extensão da impenhorabilidade da poupança vale para o dinheiro parado em conta corrente. Né? Placar atual. 1-1. 1-1. Está empatado. Vai longe. Eu, agora quero dar minha opinião. Já disse que a minha opinião era para não ter esse dispositivo, né? Mas ela não vale mais. Mas já que tem, não faz o mínimo sentido não estender a impenhorabilidade da poupança para as outras aplicações financeiras. Né? Porque se você for num banco com 40 salários mínimos, o gerente do banco não deixa você pôr a poupança. Ele vem para você: não, a poupança não dá nada, vamos fazer um CDB.
vamos fazer plano de previdência. E, com todo respeito, me parece que é a mesma regra, é o mesmo princípio, não tem diferença entre essas duas situações. A questão, entretanto, do dinheiro na conta é um outro problema. Porque na conta, eu acho que a gente tem que fazer um sinal. Se ficar comprovado que o dinheiro está parado na conta e o devedor nunca mexe nele, é reserva. Agora, se perceber que aquele dinheiro é dinheiro que ele fica movimentando, aí, na minha opinião, isso não é dinheiro impenhorável, porque isso não é reserva pessoal. E eu acho que essa é a terceira questão que eu separei e que eu tinha que tratar com vocês. Uma quarta questão, e aí aqui é ativismo judicial, não é ofender a lei, é interpretar a lei de acordo com os valores intrínsecos dela, dando a essa lei uma interpretação coerente com todo o sistema, ainda que não suficientemente claro da legislação. E é a discussão sobre a extensão do limite de 40 salários mínimos do artigo 833, inciso 10 do CPC, esse que eu acabei de falar, para hipótese de impenhorabilidade do seguro de vida do 833, inciso 6 do CPC. Porque o negócio é o seguinte, seguro de vida é uma garantia que tem todo devedor de que o dinheiro recebido por conta do óbito de um instituidor do seguro a seu favor não vai ser penhorado. Então, você tem lá um caso que a mulher ou o marido deve para todo mundo. Deve para geral, como o povo diz, né? E acontece o seguinte, vem a óbito o cônjuge. E o cônjuge deixou um seguro de vida para o seu companheiro. Para que o seu companheiro tivesse um conforto material após ele partir. Então, deixou lá um seguro de vida de 500 salários mínimos, um valor muito bom, né? E aí, o que acontece? O que acontece é que na hora que o instituidor morre, aquela pessoa que devia para todo mundo entra numa bolada de 500 salários mínimos e continua devendo para todo mundo. Então, existe um julgado do STJ, e portanto eu não posso dizer que não posso dizer isso que é precedente qualificado, isso é um julgado do STJ, mas mostra uma tendência, a minha tendência que eu falei de apertar o cerco contra o devedor, que é se vocês quiserem anotar, é o recurso especial 1.361.354. Recurso especial 1.361.354. O STJ, e aqui sim, numa interpretação ativista, conjugou a regra do 833, inciso 4º, com a regra do 833, inciso 10. Para dizer o seguinte, o seguro de vida é impenhorável, sim. Até 40 salários mínimos. Se a reserva da poupança é 40 salários mínimos, a reserva para o seu futuro é 40 salários mínimos. Então, aquele devedor ou aquela devedora que deve para o universo e entra numa bolada por causa de um seguro de vida de alguém, você vai pegar 40 salários mínimos do seguro de vida, vai dar na mão dele e falar assim, ó, aqui é a sua reserva. O que sobrar vai tudo para pagar a dívida desse devedor. Né? E não deixa de ser um entendimento que eu, pessoalmente, acho muito razoável dentro da ótica do sistema e que mostra uma tendência do código em apertar, eu repito, o cerco contra o devedor. Essa é a minha quarta observação. Uma quinta observação, e essa é polemicíssima, é a questão da possibilidade de adequação posterior da multa com base no 537, parágrafo 1º do CPC. Tá bem? Essa talvez seja uma das questões mais problemáticas que eu tenha na questão da execução civil no Brasil. E eu explico para vocês o porquê. O STJ sempre entendeu que a astrente não faz coisa julgada. Na prática, significa dizer o quê? Significa dizer que o valor da astrente pode ser modificado pelo juiz. O juiz viu que a astrente está muito alta, ele pode diminuir. O juiz viu que a astrente está muito pequena, baixa, ele pode levar. Então é muito simples o raciocínio do STJ à luz do 537 do CPC. O grande problema é que no regime revogado existia um hábito, principalmente do STJ, de reduzir a astrente para trás do que ficou vencido sob o fundamento de que o acumular do astrente gerou enriquecimento sem causa do credor. Né? Então você tinha uma situação. Você determinava a religação de uma linha telefônica para a companhia, para a concessionária de telefonia, ou de energia elétrica, ou qualquer uma instituição financeira. E impunha a astrente.
A empresa não cumpria durante 5 anos a obrigação até chegar no STJ. Ela levava a coisa até o último grau de jurisdição. Quando o STJ julgava o processo, o STJ falava, não, tem que religar a energia, tem que ter a linha antiga, tem que fazer o restabelecimento da linha. Então, tá certo, a primeira instância, o segundo grau, todo mundo julgou bem. Só que, 5 anos de multa, a multa agora está em torno de R$850 mil. É muito dinheiro, né? O cara só ficou sem a linha. Então, quer saber? Ó, eu vou reduzir o acidente que já incidiu. Então, a partir de hoje, a multa é R$50 mil. Né? E, gente, o credor ficava muito bravo. Mas eu acho que quem ficava mais bravo com essa história era o advogado do credor. Desesperado. Por quê? Ele via o descumprimento da decisão judicial e via que a multa não estava surtindo efeito nenhum. E 2, na hora que somou 850 mil e que os honorários dele também incidiriam sobre esse valor, vinha o judiciário reduzir para 50 mil. Então vem o CPC de 2015 e o CPC de 2015 diz no 537, parágrafo 1º. O juiz pode alterar a multa não faz coisa julgada. Mas a vincenda, chegou lá no finalzão, viu que a multa é muito, você mexe na multa que vai incidir para o futuro. Mas na que já incidiu, não pode haver modificação nem exclusão, salvo nas hipóteses do próprio 537, parágrafo 1º. Ele fala que se o devedor comprovar a impossibilidade de cumprimento ou uma justa causa, o juiz pode excluir a multa. Mas tirando esses casos, a multa tem que incidir pelo que passou para trás. Qual, entretanto, é o problema? O problema é que existe um princípio geral do direito, que é o princípio que veda o enriquecimento sem causa. E o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado, certo ou errado, você pode decidir, que o 537, parágrafo 1º, continua não vedando que nas hipóteses extremas o juiz possa modificar a multa que já incidiu. E isso é um problemão, porque nós temos, de novo, um dispositivo muito claro, que é o 537, parágrafo 1º, dizendo que a astrente só se mexe para frente, e temos a jurisprudência do STJ, que em casos extremos continua mexendo na astrente para trás, e essa foi a minha quinta observação. E para a gente poder encerrar e ficar no prazo aí que a gente combinou, né, uns 40 minutos, até para poder ter um pouquinho de perguntas ou alguma coisa do gênero, né? Eu quero fazer uma última consideração. E eu quero fazer uma consideração sobre execução à luz do momento trágico que a humanidade vive. É muito legal estar falando com vocês aqui, mas é óbvio que todo mundo está preocupado, está ansioso, a ansiedade vai ser um problema enorme de todos nós, que é a questão do impacto que a pandemia vai ter nos processos de execução. Porque, gente, acabando, ou já mesmo no curso da pandemia, fato é que eu vou ter credores ávidos para receber e devedores sem dinheiro para pagar. Exatamente. E aí, todo mundo pergunta, tem algo que pode ser feito? Bem, na execução de título extrajudicial, até tem, né? Na execução de título extrajudicial, existe uma ferramenta muito legal que o legislador brasileiro implementou. Na verdade, não é o CPC de 2015 que implementou. Isso já vinha no CPC anterior, na Lei 11.232, na Lei 11.382 de 2006, que falava da execução, quer dizer, temos aí no Brasil há muitos anos, que é o parcelamento, a moratória judicial. Hoje está no 916. O devedor, depositando 30% à vista do valor do débito, incluindo custas e honorários, pode pagar o restante em 6 parcelas, corrigidas monetariamente acrescidas de juros legais. Juros legais, aliás, que valem muito a pena, né? O juros é melhor do que o juros bancário, hoje o juros judicial. Os juros judiciais. De todo modo, o fato é que existe um dispositivo inexplicável nesse 916, que é o parágrafo 7º. Porque o parágrafo 7º fala que não aplica ao cumprimento de sentença de título judicial. Gente, eu já tentei conversar com quem fez parte da comissão, já debati com colegas, e nada explica esse parágrafo 7º, a não ser a vaidade de alguém que estava na comissão e quis colocar isso lá porque ele defendia no livro dele que não deveria ter moratória na execução de título judicial. Porque não tem outra explicação. E você vê como vai fazer falta um dispositivo como esse nesse momento agora. Né? Porque, então, como é que a gente pode agir em relação a isso? Senhores, na minha opinião, o negócio é o seguinte. Nesse caso, se eventualmente o devedor quiser fazer a moratória na execução de título judicial, o juiz tem que
dá vista para o autor e o juiz tem que literalmente quase que implorar. Amigo, concorda, porque senão você vai ficar sem receber. Né? Tenha consciência de que se você não topar ele pagar 30% à vista, mais 6%, você muito provavelmente vai ficar sem receber nada. Né? E aí, o que o juiz faria? O juiz, nesse caso, caso haja acordo, ele homologa. Ele homologa. E aí virou acordo, não tem nenhum problema em relação à violação do 916, parágrafo 7º. Mas eu não duvido que, por conta da pandemia, vários juízes vão ignorar o parágrafo 7º do 916, invocando essa situação excepcionalíssima, e vão começar a autorizar, mesmo contra a vontade do credor, o parcelamento também no cumprimento de sentença, porque é a única maneira de tentar fazer com que o devedor tenha um respiro e, ao mesmo tempo, o credor receba o que lhe é devido. Tá bom? Então, é isso aí, Nanda. Eu acho que, 40 minutos cravados. Acho que é o suficiente. Excelente, professor. Excelente. Todos os pontos tratados aqui, os meus alunos de hoje de manhã que estão assistindo, escutaram muitas das coisas. Nós falamos de penhora hoje pela manhã, então veio a calhar o tema. Eles ouviram 2 vezes. E realmente acho que nós temos muitos questionamentos, alguns já trouxeram aqui. Lá no início, quando o senhor estava falando sobre a questão das medidas atípicas, um dos meus alunos questionou, mas o fato de deixá-los sem energia elétrica não acaba causando um risco ainda maior para as crianças e tudo mais, e não seria uma medida mais gravosa que propriamente a exposição ao vexame, né, causado numa retirada à força? Então, é uma questão de ponto de vista, né? Eu, pessoalmente, acho que a juíza agiu bem. Porque a pessoa ficar sem energia elétrica 2, 3 dias, não me parece que ofende a dignidade da pessoa humana. Diferentemente de você ver os seus pais serem expulsos da casa onde você mora sob vara. Né? Então, assim, é razoável a ponderação do seu aluno. Só que no caso concreto, fazendo a ponderação aí dos 2 valores em jogo, me parece que a medida da suspensão da energia elétrica é muito menos gravosa do que o despejo coercitivo. Com certeza. Professor, um questionamento que eu teria, e hoje de manhã eu conversava com os alunos, e a mesma crítica que o professor fez em toda a exposição, falando dos julgados do STJ, é uma coisa que me preocupa demais, os julgados contra a legem que nós temos visto principalmente em âmbito de execução. E para quem advoga, isso é extremamente complicado, né? Porque nos tira a segurança de pelo menos uma base de procedimento a ser dado ao cliente, né? Essa questão do seguro de vida, o professor disse que até certo ponto concorda, né? Acima dos 40 salários mínimos. Mas veja, quem recebe o seguro de vida não é necessário, não é devedor. Né? O beneficiário do seguro de vida não é devedor. É justo que seja retirado dele para pagamento da dívida. Mas veja, o precedente do STJ que autorizou essa interpretação é para a hipótese em que o beneficiário é o devedor. Não é para pegar o seguro de vida para pagar a dívida do morto. É para pegar o seguro de vida para pagar a dívida do beneficiário. Então, não daria esse problema. Exato. Porque, de fato, se você pegasse o seguro de vida, o valor para pagar a dívida do morto, você teria 2 problemas. O primeiro problema é que você quebraria a ideia do seguro de que o titular do direito não é o morto, é o beneficiário. Claro. O segundo problema é que, com isso, você criaria uma nova hipótese de responsabilidade, responsabilidade patrimonial por dívida de terceiro, né? Por dívida de terceiro, exatamente. Então, não me parece que a gente tenha que ter essa preocupação por conta da maneira como o STJ interpretou. Perfeito. Um outro questionamento que foi feito, professor, é sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas finais no cumprimento de sentença.
quem deve pagar, considerando que o valor somente é apurado no final? Uhum. Essa pergunta é muito boa, só que essa pergunta tem um pequeno problema para eu falar para o pessoal de Santa Catarina. Eu não conheço a legislação estadual de vocês. Porque quem vai definir isso é a lei estadual, entendeu? Eu posso responder aqui para São Paulo. Aqui para São Paulo são devidas custas finais no cumprimento de sentença no momento da satisfação da obrigação. Quem paga é quem deu causa à execução, ou seja, é o devedor, né? Mas assim, isso depende de lei estadual. Exatamente. E eu não conheço a legislação estadual de vocês para dar uma resposta unívoca a respeito desse tema. Perfeito. Vamos ver se... Não me julguem mal por isso, hein, gente? De jeito nenhum. É simplesmente porque a gente acaba De conhecendo jeito a nenhum. realidade que a gente trabalha. Tá bom? De jeito nenhum. Aqui, mais um questionamento. Não caberia ao juiz, numa execução, suspender os juros e multa e tentar o pagamento em maior prazo? Eu imagino aqui que o questionamento, talvez, da multa de 10%, não haveria a cobrança da multa de 10% ou os juros no parcelamento, na moratória, né? Ou um parcelamento ainda maior que em 6 parcelas. O que o professor acha? A pergunta é muito boa. Em primeiro lugar, eu queria dizer isso. Porque existe um projeto de lei já em trâmite no Congresso que objetiva, por conta da pandemia, suspender os juros mensais devidos nos débitos ocorridos aí nos meses anteriores, né? Veja, a revelia da legislação me parece que é muito mais fácil, já que é para ser revelia da legislação mesmo, porque nada diz que os juros podem ser suspensos, porque a pessoa está em mora, para ficar entre não cumprir a legislação, eu prefiro não cumprir a legislação ignorando o 916, parágrafo 7º, que é o quê? Que é um parâmetro mais seguro. Você começar a deixar juiz suspender juros legais, a multa do 523, parágrafo 1º, que é expressa 10%, 10%. eu acho muito mais afrontoso à lei do que fazer uma interpretação utilitária do 916 e, por conta do momento da pandemia, você aplicá-lo ao cumprimento de sentença e execução de título judicial. Mas, claro, é uma grande ideia, tanto que tem um projeto de lei para tratar aí da, digamos, moratórias, né? Moratória nesse período de pandemia. Perfeito, professor. Não sei se temos mais questionamentos, pessoal. Eu acho que está saindo mais. Alguém colocou mais um questionamento. Não teria que o credor ter uma responsabilidade inclusive em relação aos demais credores ou potenciais credores, em tornar oficialmente o devedor em insolvente? Não teria o credor a É uma questão, entendi a pergunta, é uma questão de responsabilidade social nesse momento, né? Os credores, sedentos por receber, vão ter que dar uma tirada de pé. Só que, veja, nenhuma lei obriga alguém a ter consciência social. E tem credores que precisam receber urgentemente, porque senão não pagam o salário dos empregados, aí vai virar aquela bola de neve. É muito difícil falar desse tema, exatamente por isso. Porque, de fato, o devedor vai passar por um momento difícil. Mas o credor também está passando por um momento difícil. Todos estamos, né? Todos estamos. Quer dizer, é aquilo que o ministro Celso de Mello, quando ele vai falar sobre intervenção do judiciário em políticas públicas, ele chama de escolhas trágicas. Alguém vai ser prejudicado. Com certeza. A gente tem que tentar diminuir o prejuízo, mas que alguém vai ser prejudicado, inevitavelmente. Com certeza. Bem, professor, só tenho a lhe falar que foi maravilhoso estar contigo nesses 50 minutos. A aula extremamente didática, como já é de costume, né? Nunca assisti nenhuma fala sua que não tivesse essa didática extraordinária. Te agradeço por ter aceitado o convite e espero que estejas conosco mais vezes, né? Espero que aceites mais vezes o nosso convite e, assim que possível, né, que acabar tudo isso, que esteja pessoalmente aqui em Santa Catarina conosco em um dos nossos congressos ou em
uma de nossas aulas. Tá certo, professor? Foi um Eu, prazer estar contigo. imagina, foi um prazer meu e podem contar comigo, tá bom? Um abraço a todos que assistiram. Obrigado aí por vários comentários que eu vi passando, elogiosos. Quero dizer para vocês que foi um prazer gastar aí uns... Gastar não, bater um papo, tirar a cabeça um pouco do foco que a gente está vivendo com vocês falando sobre execução, tá bom? Um grande abraço a Tá todos. certo. Obrigada, professor. De Um nada. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Hoje pela manhã, meus alunos na universidade, e eu contava para eles, professor, que tu foste meu professor no LFG em 2004. Eu tive aula contigo lá na LFG em 2004. Desde então eu sou sua fã, né, dentro do processo civil. Os meus alunos, meus diversos alunos sabem o quanto eu sempre falo do senhor nas minhas aulas, uso as suas obras, os seus textos e indico sempre para os meus alunos. Então, para mim, além de um aprendizado, é uma honra estar contigo essa noite falando um pouquinho de execução, tá certo? Para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer, professor Fernando Gajardoni. Professor Fernando Gajardoni é professor na USP, no interior de São Paulo, e é juiz de direito também do TJ de São Paulo, tá certo? Então, professor, repito, sou tua fã, é uma honra te receber aqui na ESA Santa Catarina para falar um pouquinho para nós hoje de execução. Então, tem toda a palavra. Eu agradeço primeiro o convite da ESA de Santa Catarina para estar com vocês. Queria dizer que provavelmente você foi minha aluna quando você tinha 13 anos de idade, né? É a única explicação para você ter sido minha aluna. Queria dizer também que é uma grande satisfação estar falando para vocês hoje. E assim, é bem interessante, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo estado de Santa Catarina. Eu tenho um grande amigo, um coautor querido que escreve comigo há muito tempo, que é o Zumar Duarte, que é daí de Imbituba, perto de Floripa, inclusive. Então, sempre que eu posso, eu estou aí em Santa Catarina. E é interessante porque antes da pandemia, o último lugar que eu estive, foi exatamente Florianópolis, por uma aula a convite do professor Pedro Miranda, na Sesusc, né? Sim, E foi quando que todo mundo já estava ficando meio assustado, como é que ia ser esse negócio de viajar de avião, e enfim, eu sei que assim, eu pelo menos encerrei bem o período de viagem estando aí em Santa Catarina. Mas enfim, vocês me convidaram e eu aceitei com muito prazer para poder falar sobre alguns aspectos controvertidos a respeito do processo de execução. E eu hoje à tarde estava pensando o que eu iria falar, e eu separei alguns tópicos para a gente poder debater, mas antes eu quero fazer duas observações preliminares, que eu acho extremamente importantes quando se fala em execução. Uma primeira observação é no sentido de que de que o jurisdicionado não conta com absolutamente mais ninguém, a não ser o Poder Judiciário, para poder ter as suas obrigações satisfeitas, né? E me preocupa muito a postura adotada por alguns juízes no sentido de causar dificuldades ou causar embaraços ao credor na busca dos bens ou da localização do devedor a bem do cumprimento da obrigação. Infelizmente, não é incomum uma postura judiciária no sentido de indeferir requerimentos dos credores, dizendo que o credor tem que correr extrajudicialmente atrás disso. Quando a ideia é exatamente que o judiciário procure facilitar a localização de bens do devedor e a própria localização do devedor a bem da satisfação das obrigações. Enfim, então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo comentário que eu acho importante para a gente poder falar sobre execução, cumprimento de sentença, é um comentário que vem no seguinte sentido. Definitivamente, o grande calcanhar de Aquiles do processo civil brasileiro é o processo de execução, né? Você pegar os dados do CNJ, do Justiça em Números, você vai verificar, e é assustador falar isso, a cada 10 execuções no Brasil, e quando eu falo execuções, execução de título judicial e execução de título extrajudicial, apenas 3 ou 4 são satisfeitas. O que significa dizer que o percentual de efetividade da execução no Brasil alcança de 30% a 40%. Se a gente pegar e transplantar esses dados para a temática da execução fiscal, aí desgringolou tudo. Execução fiscal no Brasil, a média de satisfação é de 1 a cada 10. Ou seja, parece que a perspectiva do legislador e da jurisprudência considera isso.
E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que o Código de Processo Civil de 2015 e também a jurisprudência dos tribunais superiores vem cada vez mais apertando o cerco contra os devedores, para que os devedores efetivamente sejam forçados a cumprir suas obrigações. E a gente vai conseguir visualizar isso com muita clareza quando a gente verificar que não só o CPC tem dispositivos muito agressivos à pessoa até mesmo do devedor, a bem do cumprimento da obrigação, como eu tenho também, na jurisprudência, principalmente do STJ, uma tendência muito clara em se prestigiar interpretações favoráveis ao credor e prejudiciais ao devedor, né? Quer dizer, a ideia mesmo é fazer com que esse quadro de inefetividade da execução seja revertido para que num futuro muito próximo, ou pelo menos num futuro a médio prazo, a gente tenha uma execução que pelo menos satisfaça que seja 50% dos processos, 60% dos processos, e não hoje 30%, 40% dos processos como é, né? Então acho que essa segunda observação que cabia no nosso comentário. Agora sim, eu separei alguns temas aqui para a gente conversar, que são temas que mostram essa tendência e mostram esse espírito da legislação de ir para cima do devedor. E talvez o primeiro dos temas aqui que a gente tenha que tratar, ainda que de maneira muito breve, até porque eu quero fazer uma reflexão um pouco crítica ao Superior Tribunal de Justiça, é a questão da atipicidade das medidas executivas, né? Que tem previsão do 139, inciso 4º do CPC. E a respeito, quem escreveu muito bem a respeito, inclusive é um advogado, professor aí de Santa Catarina, que é o Marcos Borges. Marcos né? Borges, nosso diretor dessa. Então, ótimo, estou fazendo a homenagem no lugar certo. A ideia basicamente é a seguinte: a gente sabe que as obrigações de fazer, não fazer e entrega, mesmo no CPC de 73, já se admitia que o juiz, além das medidas tradicionalmente previstas em lei, multa, né, astrente, busca e apreensão, emissão na posse, que o juiz podia também determinar medidas outras não previstas em lei. Então eu sempre conto esse exemplo. Eu tive caso de ação civil pública ambiental contra a administração pública, em que não tinha medida executiva que fazia com que a prefeitura despoluísse uma área que ela poluiu. Então, depois de muito bater cabeça, a medida executiva sem previsão legal eleita foi a de controle orçamentário. Foi determinado ao município que ele reservasse uma rubrica orçamentária no exercício seguinte, R$200 mil, para fazer a limpeza. Vai falar, mas aonde está previsto isso? Não estava previsto em lugar nenhum. Isso era medida atípica, né? E talvez o grande passo que o CPC de 2015 tenha dado é que, na verdade, eu acho que meio que escondido, lá nos deveres e poderes do juiz, eu acredito que se isso tivesse no capítulo da execução mesmo, todo mundo ia olhar e talvez isso não passasse, mas lá atrás eu acho que não entenderam direito. Ficou na parte geral. Exatamente. A comissão sabia o que estava fazendo. Nos debates da comissão que participou da elaboração do código, você sabia que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas assim, eu não sei se o legislador sabia o que ele estava aprovando, né? De todo modo, o fato que talvez o grande passo tenha sido admitir que também essas medidas atípicas sejam usadas no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial de pagar quantia, né? Dívidas de valor. E aí, a gente tem acompanhado na jurisprudência, na internet, nos sites jurídicos, que o céu é o limite, né? A gente vê falar de suspensão de CNH, bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte, o famoso caso do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, além de ter uma importância enorme para o futebol brasileiro, ele também tem uma importância enorme para o direito processual brasileiro. É dele, Certamente. É Leading case. Exatamente, ele é o leading case da apreensão do passaporte, que chegou até no STF, né? E numa decisão monocrática da ministra Rosa Weber, admitiu-se a apreensão do passaporte do Ronaldinho Gaúcho. Mas o grande fato é o seguinte: quem falou que quando as medidas atípicas chegassem no STJ e no STF, isso ia desmoronar como um castelo de cartas, porque o STJ e o STF jamais admitiriam tanto poder na mão do juiz, rachou a cara. A verdade é bem essa. Porque hoje você tem mais de 20 julgados do STJ admitindo medidas atípicas e pelo menos um julgamento monocrático do STF. Ainda que haja no STF também uma ADI proposta por um partido político para dizer que a interpretação não é essa que todo mundo está dando, né? De todo modo, a grande dificuldade do artigo 139, inciso 4º, é estabelecer quais são as condições para sua aplicação, quais são os limites.
E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque isso é bastante polêmico ainda. E eu, pessoalmente, tenho uma ponderação para fazer sobre a jurisprudência do STJ, que eu acho que nós temos que dar um passo adiante. Eu acho que o STJ aqui ele errou, né? Então vamos lá. O primeiro requisito que o STJ tem reconhecido como sendo hábil a admitir a medida típica seria o esgotamento das medidas típicas. Dentro da ideia de que a execução tem que ser menos onerosa, menos onerosa para o devedor, primeiro esgotariam as típicas, penhora, busca e apreensão, emissão, astrente, para só depois você ir para as atípicas. Porque as típicas previstas pelo legislador naturalmente seriam menos gravosas, né? E tem vários precedentes do STJ dizendo isso. É já nesse primeiro requisito que está a minha crítica. Eu acho que o STJ aqui tem que fazer um senão na jurisprudência dele, e ele não faz. Ele diz que tem que esgotar as medidas típicas, mas ele diz isso para poder proteger o devedor. Só que, às vezes, a medida atípica, ela é menos gravosa. Exato. E me parece que nas hipóteses que a atípica é menos gravosa, você não tem que atender esse requisito. E aí eu quero dar um exemplo, que é um exemplo da experiência prática do judiciário aqui de São Paulo. O caso não é meu, mas é de uma colega, né? A colega estava diante de uma sentença de despejo coercitivo, transitada em julgado, começou a fase de cumprimento de sentença. E todo mundo sabe que o despejo coercitivo, se a pessoa não desocupa o imóvel, você vai lá com um caminhão, com os oficiais de justiça, com a polícia, e arrasta o pessoal para fora. Bota os móveis dentro de um caminhão, troca a fechadura, dá a chave na mão do credor e a vida segue, né? Do locador e a vida segue. O problema é o seguinte, o locatário aqui era pai, mãe, 2 crianças, 3 e 5 anos. É impossível, depois de intimar para desocupar, não desocupou, é impossível cumprir um despejo coercitivo sem causar um trauma enorme nessas crianças. Enorme. Imagina você ver o seu pai e sua mãe com 5 anos de idade sendo arrastado para fora da casa que você mora, né? Então a juíza foi muito bem, na minha opinião. Ela pegou e determinou a suspensão da energia elétrica da casa. Por quê? Porque com a suspensão da energia elétrica, a família começou a ter mais dificuldades para ficar no lugar. E sem energia elétrica, em 3 dias eles desocuparam o imóvel. Veja, se fosse adotar o critério do STJ de que tem que esgotar a medida típica, essa medida não seria possível. Porque a medida típica seria exatamente a desocupação do imóvel. Então, me parece que a gente tem que adotar o critério do STJ. Tem que esgotar a medida típica, salvo, e aí eu salvo que eles não fazem. Menos gravosa. Exatamente. Salvo se a típica for menos gravosa. A segunda condição é o contraditório. Você teria que ouvir o devedor. Porque, a princípio, não tem medida que eu posso dizer abusiva antes de verificar a situação do devedor, né? Então, verifique. Eu vou falar assim, a suspensão da CNH, ela, em princípio, não seria inconstitucional? Não. Mas e se o devedor for motorista de táxi? Né? Caminhoneiro? Apreensão do passaporte? Pode. O STJ, o STF falaram que pode, o caso do Ronaldinho Gaúcho. Mas e se, eventualmente, a pessoa ter um familiar doente que faz tratamento fora do país? Ou hoje tem essa profissão, né? Dizem das novas profissões. Apesar que depois do dólar a R$6, eu acho difícil que essa profissão sobreviva. Mas tem hoje pessoas que são personal stylist de enxoval de grávida. A pessoa vai com você para fora do país fazer compra do seu enxoval, né? É óbvio que isso é uma classe aquisitiva muito maior, né? Mas você tira o passaporte dessa pessoa, a pessoa não trabalha, né? Então, a ideia do contraditório é fazer com que o réu ouça, o executado ouça o que está sendo requerido e venha justificar o porquê que naquele caso não pode ser aplicado. Sempre que eu falo isso, alguém levanta a mão e diz assim, pô, Gajardoni, mas se avisar o devedor, aí que ele sumiu com tudo. Ele some com o resto, né? Mas veja, já sumiu. O primeiro requisito era o esgotamento das medidas típicas. Você já tentou localizar os bens e não conseguiu. Então, houve um contraditório que não tem prejuízo. O terceiro requisito seria a razoabilidade e a proporcionalidade. Esse terceiro requisito, que é a razoabilidade e a proporcionalidade, a gente pode, de certa maneira, dizer que ele é o requisito a estabelecer que a medida típica só pode ser aplicada se ela for capaz de alcançar um desses 2 resultados: pagamento ou indicação dos bens. Qualquer tipo de medida típica que não for capaz de impor o pagamento, coagir ao pagamento ou coagir a revelação do local onde estão os bens, a gente estaria diante de uma medida que viola a razoabilidade e a proporcionalidade, né? Então, vamos imaginar algumas situações. Não adianta nada suspender a CNH
de quem não dirige. Porque isso deixa de ser medida típica, porque não vai coagir o devedor a cumprir a obrigação. Inócuo. É totalmente inócuo. E mais do que isso, né? Vai virar uma sanção, vai virar um castigo. Medida executiva não tem característica de castigo. Então, essa é uma prova. Outro exemplo, não adianta nada apreender passaporte de quem não viaja para fora do país. Né? Ou não adianta nada aplicar uma medida atípica que não tem nenhum caráter coativo ao pagamento ou à revelação dos bens, porque isso deixa de ser mecanismo de pressão e passa a ser sanção. Eu tive um caso na minha comarca que eu conto sempre. Eu tive um caso que o cara não pagava ninguém, ponto. A gente sabia que tinha patrimônio, a vida que ele levava na cidade era uma vida de quem tinha patrimônio, não achava, e hoje com rede social é muito fácil descobrir isso, né? Mas o lance é o seguinte, olha a medida atípica que o credor requereu. Já que ele não paga, eu quero que ele não possa mais ir no clube da cidade no domingo, que é o dia do futebol. Quer dizer, é interessante a invenção, a criatividade do advogado, mas eu não consigo ver como uma pessoa que seja proibida de ir no clube jogar bola domingo de manhã vai ser compelida a pagar a dívida por causa disso. Percebeu? Então, esse traço de verificar se a medida tem o condão de impor o pagamento ou a revelação dos bens é fundamental nesse terceiro requisito, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. E o quarto e último o quarto requisito é o requisito da fundamentação. Aí você vai falar, mas tudo tem que ser fundamentado? Sim, sem dúvida. Mas esse tipo de decisão, ele está muito próximo ali, usando uma expressão bem do norte e nordeste brasileiro, que é bulino, né? Eles gostam muito de falar. Está bulino com direito fundamental. Está roçando o direito fundamental. Então a decisão do juiz tem que ser bem fundamentada, até para mostrar que esses requisitos todos que eu estou desenhando com vocês, e que o STJ desenha, estão presentes no caso concreto. Né? Por último, o último requisito. O último requisito que o STJ entende cabível é que tem que um limite natural das medidas atípicas, que são os direitos e garantias constitucionais. A Constituição estabelece um limite até onde não dá para ultrapassar. Aquele limite é o limite da medida atípica. Então, exemplificativamente, você vai dizer assim, não pode determinar que o devedor pague sob pena de prisão. Não. Salvo no débito alimentar, a gente sabe que não pode ter prisão civil por dívida. Falar que o devedor tem que cumprir uma obrigação sob pena de prisão é violar uma garantia constitucional, que é a da responsabilidade patrimonial. Né? Outro exemplo. Você vai dizer assim, não sei se você lembra quando... Você certamente é mais nova do que eu. Mas se tinha uma coisa que... Se tem uma coisa que era terrível quando eu era menino, eram aqueles carros de homenagem quando você fazia aniversário. Lembra disso? Você mandava para sua casa um carro, tocava a música do Kennedy no saxofone. E ele falava, vem cá que eu vou fazer uma homenagem para você. Nossa, que constrangimento aquilo. Alguns vinham até fantasiados, o que era pior. Exatamente. Os vizinhos tudo saíram para ver a sua comemoração. Eu fiquei imaginando fazer isso com um devedor, medida atípica. Eu vou contratar um carro desse para te cobrar. Né? É óbvio que isso viola a vida privada, a dignidade, você expõe ao ridículo o devedor. É evidente que não pode, né? Agora, qual que é o lance? Muita gente fala assim, mas eu entendo que suspender CNH viola o direito de ir e vir. Gente, pelo amor de Deus, existe o direito de ir e vir dirigindo. Se houvesse o direito de ir e vir dirigindo, tudo bem. Mas a Constituição garante o direito de ir e vir. Se você falar que suspender CNH é inconstitucional, então o Código de Trânsito Brasileiro, todas as sanções administrativas de suspensão da CNH são inconstitucionais. Não faz o mínimo sentido esse raciocínio, né? O indivíduo vai de táxi, vai de carona, mas suspender CNH pode, no caso concreto, não ser razoável. Como é o caso lá do taxista, do caminhoneiro. Exato. Mas partir do princípio que não pode, por quê? É inconstitucional, não parece ter sentido nenhum, tá bom? Mas enfim, medidas atípicas, a gente vai gastar muita saliva e muita tinta ainda sobre esse tema. Muito. Mas o fato é que é uma realidade no judiciário brasileiro já, e se bem aplicado, tem um condão de fortalecer a efetividade da execução e fazer com que os devedores cumpram as obrigações, tá bom? O segundo tema que eu separei para falar com vocês é o tema da impenhorabilidade salarial. Por que o tema da impenhorabilidade salarial? Porque esse tema é um tema que sofreu uma forte mutação jurisprudencial a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é a decisão dos embargos no recurso especial, número 1.518.169. 1.518.169. O STJ basicamente entendeu o seguinte:
A gente sabe que os vencimentos, de acordo com o artigo 833, inciso 4 do CPC, os vencimentos são impenhoráveis. Quando eu coloco vencimento é tudo, né? É salário, pensão, aposentadoria, honorários do profissional liberal, né? E o Código de Processo Civil, entretanto, tem duas exceções. Uma primeira exceção é os alimentos, que nós sabemos. Aqui pode pegar o salário do devedor, porque a ideia aqui é, entre morrer de fome o credor ou o devedor, você prefere que morra de fome o devedor, porque o direito à vida do credor deve permanecer no caso dos alimentos. Então, essa é a primeira exceção. E a segunda exceção são os vencimentos do devedor no que exceder 50 salários mínimos. O que mostra a completa falta de noção do legislador brasileiro em querer dizer que o salário do devedor só pode ser penhorado acima de 50 salários mínimos. Nós estamos pressupondo que existe uma pessoa que ganha 55 mil reais e só o que for além dos 55 mil reais eu posso penhorar. O que não faz sentido nenhum. Acontece que é o legislador. É um indivíduo que estabeleceu essa regra. Bem ou mal, o fato é que houve um debate no Congresso Nacional e eles entenderam que 50 salários mínimos é o limite. Mas aí vem o Superior Tribunal de Justiça, dentro daquela minha política de que agora é pau no devedor, porque não tem outra explicação, e ele simplesmente ignora o que está no parágrafo 2º e diz, não, o salário é penhorável mesmo que abaixo dos 50 salários mínimos, o que não está na lei. E qual é o critério? O critério é verificar no caso concreto se é possível ao devedor sobreviver com uma parcela do salário, sobejando o restante para pagar suas dívidas. Veja, eu concordo completamente com a ideia do STJ. Mas cabe ao legislativo? Exatamente. É esse que é o problema, Nanda. Porque o negócio é o seguinte, o STJ está coberto de razão. Com o que o devedor vai pagar as dívidas deles? É com o salário. A gente trabalha para viver e pagar nossas dívidas. O problema todo mas e a lei? Ora, a lei virou aí um mero enfeite, né? Aí, talvez o que caiba discutir, entretanto, já que aqui eu tenho literalmente... E eu odeio quando falam que isso é ativismo judicial. Não é ativismo judicial. O pessoal confunde ativismo judicial com ilegalidade. Exatamente. Ativismo judicial é uma outra coisa. Tem 1000 acepções de ativismo judicial. Isso aqui é uma interpretação contra a legem do Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, qual que é o grande debate que a gente tem que ter aqui? Mas qual é o percentual do salário que pode ser penhorado? A larga maioria dos juízes que eu tenho acompanhado tem deferido o percentual de 30% do salário do devedor sob o fundamento de que isso é o valor do tal do empréstimo consignado em folha, né? Que tem autorização em leis estaduais e também parece que para a legislação do trabalho. Acontece que o STJ não estabeleceu esse percentual, tá? O STJ disse que é casuístico. Você pode ter um caso que, se ficar comprovado que o devedor consegue viver com 30% do salário dele, você pode penhorar os outros 70%. Se ficar comprovado num caso que o devedor consegue viver com 40% do salário dele, você pode penhorar 60%. E aí talvez o que interessa mais de perto a advocacia é como que eu faço a prova da capacidade? Como é que eu sei o quanto o devedor pode sobreviver? E, pessoal, por incrível que pareça, a gente vai ter que começar a usar no processo civil, em execução civil, algo que a gente usa direto em ação de família, ação de alimentos. Estudo social. Vai ter que contratar um perito assistente social para ele ir até a casa do devedor, fazer o levantamento das despesas dele e verificar se o salário ele é capaz de suportar um desconto de 20%, 30%, 40%, 80%, se for o caso. Esse é o segundo tema que eu separei para a gente trabalhar aqui. Um terceiro tema que eu separei para a gente trabalhar é a questão da extensão da impenhorabilidade do artigo 833, inciso 10º do CPC, ou 10 do CPC, a extensão da impenhorabilidade do artigo 833, inciso 10, para outros tipos de investimentos e para o dinheiro em conta corrente, né? Porque a questão toda é a seguinte, o legislador foi muito mal. Foi mal na própria previsão do 833, inciso 10º, na minha opinião. Porque a ideia do legislador foi o seguinte, olha, eu vou tornar impenhorável o valor do devedor que está na poupança até 40 salários mínimos. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso
Porque eu quero garantir para o devedor uma reserva mínima para as eventualidades dele. Para um problema médico, para uma questão envolvendo um acidente de trânsito. Então ele tem lá uma reserva. E eu vou tornar impenhorável essa reserva exatamente para preservar a dignidade do devedor, para poder ter um dinheiro nas hipóteses de urgência, certo? Só que com todo respeito, muitas vezes o credor não tem reserva nenhuma, exatamente porque o devedor não paga a dívida. E aí como é que fica a dignidade humana do credor? Não tem nem o que comer e tem a impenhorabilidade de uma reserva de 40 salários mínimos do devedor. Então, com todo respeito, não tem o mínimo sentido essa regra. E enquanto você não está cumprindo suas obrigações, você não pode ter reserva. Ponto. É muito simples. Só que, veja bem, entre a opinião pessoal de um professor de processo civil e a lei, ora, diferentemente do que infelizmente acontece, eu fico com a lei. E a lei diz que é impenhorável. Agora, já que é impenhorável, né? Já que é impenhorável, a questão toda é a seguinte. Por que só poupança? Qual a diferença ontológica entre uma reserva de 40 salários mínimos na poupança, ou num fundo DI, ou num fundo de previdência, ou um dinheiro que, como não rende nada mesmo, o devedor deixa parado na conta, né? E esse tema é controvertidíssimo. E o Superior Tribunal de Justiça, ele está enfrentando essa questão, vale acompanhar, no recurso especial 1.677.144. No recurso especial 1.677.144, afetado a Corte Especial do STJ, o STJ está se debruçando sobre essas duas questões. Um, que a extensão da impenhorabilidade da poupança vai para outras aplicações financeiras. E dois, se a extensão da impenhorabilidade da poupança vale para o dinheiro parado em conta corrente. Né? Placar atual. 1-1. 1-1. Está empatado. Vai longe. Eu, agora quero dar minha opinião. Já disse que a minha opinião era para não ter esse dispositivo, né? Mas ela não vale mais. Mas já que tem, não faz o mínimo sentido não estender a impenhorabilidade da poupança para as outras aplicações financeiras. Né? Porque se você for num banco com 40 salários mínimos, o gerente do banco não deixa você pôr a poupança. Ele vem para você, não, a poupança não dá nada, vamos fazer um CDB. Vamos fazer uma plano de previdência. E, com todo respeito, me parece que é a mesma regra, é o mesmo princípio, não tem diferença entre essas duas situações. A questão, entretanto, do dinheiro na conta é um outro problema. Porque na conta, eu acho que a gente tem que fazer um sinal. Se ficar comprovado que o dinheiro está parado na conta e o devedor nunca mexe nele, é reserva. Agora, se perceber que aquele dinheiro é dinheiro que ele fica movimentando, aí, na minha opinião, isso não é dinheiro impenhorável, porque isso não é reserva pessoal. E eu acho que essa é a terceira questão que eu separei e que eu tinha que tratar com vocês. Uma quarta questão, e aí aqui é ativismo judicial, não é ofender a lei, é interpretar a lei de acordo com os valores intrínsecos dela, dando a essa lei uma interpretação coerente com todo o sistema, ainda que não suficientemente claro da legislação. E é a discussão sobre a extensão do limite de 40 salários mínimos do artigo 833, inciso 10 do CPC, esse que eu acabei de falar, para a hipótese de impenhorabilidade do seguro de vida do 833, inciso 6 do CPC. Porque o negócio é o seguinte, seguro de vida é uma garantia que tem todo devedor de que o dinheiro recebido por conta do óbito de um instituidor do seguro a seu favor não vai ser penhorado. Então você tem lá um caso que a mulher ou o marido deve para todo mundo. Deve para geral, como o povo diz, né? E acontece o seguinte, vem a óbito o cônjuge. E o cônjuge deixou um seguro de vida para o seu companheiro. Para que o seu companheiro tivesse um conforto material após ele partir. Então deixou lá um seguro de vida de 500 salários mínimos, um valor muito bom, né? E aí o que acontece? O que acontece é que na hora que o instituidor morre, aquela pessoa que devia para todo mundo entra numa bolada de 500 salários mínimos e continua devendo para todo mundo. Então, existe um julgado do STJ, e portanto eu não posso dizer que não posso dizer isso que é precedente qualificado, isso é um julgado do STJ, mas mostra uma tendência, a minha tendência que eu falei de apertar o cerco contra o devedor, que é
se vocês quiserem anotar, é o recurso especial 1.361.354. Recurso especial 1.361.354. O STJ, e aqui sim, numa interpretação ativista, conjugou a regra do 833, inciso 4º, com a regra do 833, inciso 10. Para dizer o seguinte, o seguro de vida é impenhorável, sim, até 40 salários mínimos. Se a reserva da poupança é 40 salários mínimos, a reserva para o seu futuro é 40 salários mínimos. Então, aquele devedor ou aquela devedora que deve para o universo e entra numa bolada por causa de um seguro de vida de alguém, você vai pegar 40 salários mínimos do seguro de vida, vai dar na mão dele e falar assim, ó, aqui é a sua reserva. O que sobrar vai tudo para pagar a dívida desse devedor. Né? E não deixa de ser um entendimento que eu, pessoalmente, acho muito razoável dentro da ótica do sistema e que mostra uma tendência do código em apertar, eu repito, o cerco contra o devedor. Essa é a minha quarta observação. Uma quinta observação, e essa é polemicíssima, é a questão da possibilidade de adequação posterior da multa com base no 537, parágrafo 1º do CPC. Tá bem? Essa talvez seja uma das questões mais problemáticas que eu tenha na questão da execução civil no Brasil. E eu explico para vocês o porquê. O STJ sempre entendeu que a astrente não faz coisa julgada. Na prática, significa dizer o quê? Significa dizer que o valor da astrente pode ser modificado pelo juiz. O juiz viu que a astrente está muito alta, ele pode diminuir. O juiz viu que a astrente está muito pequena, baixa, ele pode levar. Então é muito simples o raciocínio do STJ à luz do 537 do CPC. O grande problema é que no regime revogado existia um hábito, principalmente do STJ, de reduzir a astrente para trás do que ficou vencido sob o fundamento de que o acumular do astrente gerou enriquecimento sem causa do credor. Né? Então você tinha uma situação. Você determinava a religação de uma linha telefônica para a companhia, para a concessionária de telefonia, ou de energia elétrica, ou qualquer uma instituição financeira. E impunha a astrente. A empresa não cumpria durante 5 anos a obrigação até chegar no STJ. Ela levava a coisa até o último grau de jurisdição. Quando o STJ julgava o processo, o STJ falava, não, tem que religar a energia, tem que ter a linha antiga, tem que fazer o restabelecimento da linha. Então, tá certo, a primeira instância, o segundo grau, todo mundo julgou bem. Só que, 5 anos de multa, a multa agora está em torno de R$850 mil. É muito dinheiro, né? O cara só ficou sem a linha. Então, quer saber? Ó, eu vou reduzir o astrente que já incidiu. Então, a partir de hoje, a multa é R$50 mil. Né? E, gente, o credor ficava muito bravo. Mas eu acho que quem ficava mais bravo com essa história era o advogado do credor. Desesperado. Por quê? Ele via o descumprimento da decisão judicial e via que a multa não estava surtindo efeito nenhum. E 2, na hora que somou 850 mil e que os honorários dele também incidiriam sobre esse valor, vinha o judiciário e reduzia para 50 mil. Então vem o CPC de 2015, e o CPC de 2015 diz no 537, parágrafo 1º. O juiz pode alterar a multa não faz coisa julgada. Mas a vincenda, chegou lá no finalzão, viu que a multa é muito, você mexe na multa que vai incidir para o futuro. Mas na que já incidiu, não pode haver modificação nem exclusão, salvo nas hipóteses do próprio 537, parágrafo 1º. Ele fala que se o devedor comprovar a impossibilidade de cumprimento ou uma justa causa, o juiz pode excluir a multa. Mas tirando esses casos, a multa tem que incidir pelo que passou para trás. Qual, entretanto, é o problema? O problema é que existe um princípio geral do direito, que é o princípio que veda o enriquecimento sem causa. E o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado, certo ou errado, você pode decidir, que o 537, parágrafo 1º, continua não vedando que nas hipóteses extremas o juiz possa modificar a multa que já incidiu. E isso é um problemão, porque nós temos, de novo, um dispositivo muito claro, que é o 537, parágrafo 1º, dizendo que a astrente só se mexe para frente, e temos a jurisprudência do STJ, que em casos extremos continua mexendo na astrente para trás, e essa foi a minha
quinta observação. E para a gente poder encerrar e ficar no prazo aí que a gente combinou, né, uns 40 minutos, até para poder ter um pouquinho de perguntas ou alguma coisa do gênero, né? Eu quero fazer uma última consideração. E eu quero fazer uma consideração sobre execução à luz do momento trágico que a humanidade vive. É muito legal estar falando com vocês aqui, mas é óbvio que todo mundo está preocupado, está ansioso, a ansiedade vai ser um problema enorme de todos nós, que é a questão do impacto que a pandemia vai ter nos processos de execução. Porque, gente, acabando, ou já mesmo no curso da pandemia, fato é que eu vou ter credores ávidos para receber e devedores sem dinheiro para pagar. Exatamente. E aí, todo mundo pergunta, tem algo que pode ser feito? Bem, na execução de título extrajudicial, até tem, né? Na execução de título extrajudicial, existe uma ferramenta muito legal que o legislador brasileiro implementou. Na verdade, não é o CPC de 2015 que implementou. Isso já vinha no CPC anterior, na Lei 11.232, na Lei 11.382 de 2006, que falava da execução, quer dizer, temos aí no Brasil há muitos anos, que é o parcelamento, a moratória judicial. Hoje está no 916. O devedor, depositando 30% à vista do valor do débito, incluindo custas e honorários, pode pagar o restante em 6 parcelas, corrigidas monetariamente acrescidas de juros legais. Juros legais, aliás, que valem muito a pena, né? Os juros é melhor do que o juros bancário, hoje o juros judicial. Os juros judiciais. De todo modo, o fato é que existe um dispositivo inexplicável nesse 916, que é o parágrafo 7º. Porque o parágrafo 7º fala que não aplica ao cumprimento de sentença do título judicial. Gente, eu já tentei conversar com quem fez parte da comissão, já debati com colegas, e nada explica esse parágrafo 7º, a não ser a vaidade de alguém que estava na comissão e quis colocar isso lá porque ele defendia no livro dele que não deveria ter moratória na execução de título judicial. Porque não tem outra explicação. E você vê como vai fazer falta um dispositivo como esse nesse momento agora. Né? Porque, então, como é que a gente pode agir em relação a isso? Senhores, na minha opinião, o negócio é o seguinte. Nesse caso, se eventualmente o devedor quiser fazer a moratória na execução de título judicial, o juiz tem que dar vista para o autor e o juiz tem que literalmente quase que implorar. Amigo, concorda, porque senão você vai ficar sem receber. Né? Tenha consciência de que se você não topar ele pagar 30% à vista, mais 6%, você muito provavelmente vai ficar sem receber nada. Né? E aí, o que o juiz faria? O juiz, nesse caso, caso haja acordo, ele homologa. Ele homologa. E aí virou acordo, não tem nenhum problema em relação à violação do 916, parágrafo 7º. Mas eu não duvido que, por conta da pandemia, vários juízes vão ignorar o parágrafo 7º do 916, invocando essa situação excepcionalíssima, e vão começar a autorizar, mesmo contra a vontade do credor, o parcelamento também no cumprimento de sentença, porque é a única maneira de tentar fazer com que o devedor tenha um respiro e, ao mesmo tempo, o credor receba o que lhe é devido. Tá bom? Então, é isso aí, Nanda. Eu acho que, 40 minutos cravados. Acho que é o suficiente. Excelente, professor. Excelente. Todos os pontos tratados aqui, os meus alunos de hoje de manhã que estão assistindo, escutaram muitas das coisas. Nós falamos de penhora hoje pela manhã, então veio a calhar o tema. Eles ouviram 2 vezes. E realmente acho que nós temos muitos questionamentos, alguns já trouxeram aqui. Lá no início, quando o senhor estava falando sobre a questão das medidas atípicas, um dos meus alunos questionou, mas o fato de deixá-los sem energia elétrica não acaba causando um risco ainda maior para as crianças e tudo mais, e não seria uma medida mais gravosa que propriamente a exposição ao vexame, né, causado numa retirada à força? Então, é uma questão de ponto de vista, né? Eu, pessoalmente, acho que a juíza agiu bem. Porque a pessoa ficar sem energia elétrica 2, 3 dias, não me parece que ofende a dignidade da pessoa humana. Diferentemente de você ver os seus pais serem expulsos da casa onde você mora sob vara.
né? Então, assim, é razoável a ponderação do seu aluno. Só que no caso concreto, fazendo a ponderação aí dos dois valores em jogo, me parece que a medida da suspensão da energia elétrica é muito menos gravosa do que o despejo coercitivo. Com certeza. Professor, um questionamento que eu teria, e hoje de manhã eu conversava com os alunos, e a mesma crítica que o professor fez em toda a exposição, falando dos julgados do STJ, é uma coisa que me preocupa demais, os julgados contra a legem que nós temos visto principalmente em âmbito de execução. E para quem advoga, isso é extremamente complicado, né? Porque nos tira a segurança de pelo menos uma base de procedimento a ser dado ao cliente, né? Essa questão do seguro de vida, o professor disse que até certo ponto concorda, né? Acima dos 40 salários mínimos. Mas veja, quem recebe o seguro de vida não é necessário, não é devedor. Né? O beneficiário do seguro de vida não é devedor. É justo que seja retirado dele para pagamento da dívida. Mas veja, o precedente do STJ que autorizou essa interpretação é para a hipótese em que o beneficiário é o devedor. Não é para pegar o seguro de vida para pagar a dívida do morto. É para pegar o seguro de vida para pagar a dívida do beneficiário. Então, não daria esse problema. Exato. Porque, de fato, se você pegasse o seguro de vida, o valor para pagar a dívida do morto, você teria dois problemas. O primeiro problema é que você quebraria a ideia do seguro de que o titular do direito não é o morto, é o beneficiário. Claro. O segundo problema é que, com isso, você criaria uma nova hipótese de responsabilidade, responsabilidade patrimonial por dívida de terceiro, né? Por dívida de terceiro, exatamente. Então, não me parece que a gente tenha que ter essa preocupação por conta da maneira como o STJ interpretou. Perfeito. Um outro questionamento que foi feito, professor, é sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas finais no cumprimento de sentença. Quem deve pagar, considerando que o valor somente é apurado no final? Essa pergunta é muito boa, só que essa pergunta tem um pequeno problema para eu falar para o pessoal de Santa Catarina. Eu não conheço a legislação estadual de vocês. Porque quem vai definir isso é a lei estadual, entendeu? Eu posso responder aqui para São Paulo. Aqui para São Paulo são devidas custas finais no cumprimento de sentença no momento da satisfação da obrigação. Quem paga é quem deu causa à execução, ou seja, é o devedor, né? Mas, assim, isso depende de lei estadual. Exatamente. E eu não conheço a legislação estadual de vocês para dar uma resposta unívoca a respeito desse tema. Perfeito. Vamos ver se... Não me julguem mal por isso, hein, gente? De jeito nenhum. É simplesmente porque a gente acaba conhecendo a realidade que a gente trabalha. Tá bom? De jeito nenhum. Aqui, mais um questionamento. Não caberia ao juiz, numa execução, suspender os juros e multa e tentar o pagamento em maior prazo. Eu imagino aqui que o questionamento, talvez, da multa de 10%, não haveria a cobrança da multa de 10% ou os juros no parcelamento, na moratória, né? Ou um parcelamento ainda maior que em 6 parcelas. O que o professor acha? A pergunta é muito boa. Em primeiro lugar, eu queria dizer isso. Porque existe um projeto de lei já em trâmite no Congresso que objetiva, por conta da pandemia, suspender os juros mensais devidos nos débitos ocorridos aí nos meses anteriores, né? Veja, a revelia da legislação me parece que é muito mais fácil, já que é para ser revelia da legislação mesmo, porque nada diz que os juros podem ser suspensos, porque a pessoa está em mora, para ficar entre não cumprir a legislação, eu prefiro não cumprir a legislação ignorando o 916, parágrafo 7º, que é o quê? Que é um parâmetro mais seguro. Você começar a deixar juiz suspender juros legais
A multa do 523, parágrafo 1º, que é expressa 10%, 10%. eu acho muito mais afrontoso à lei do que fazer uma interpretação utilitária do 916 e, por conta do momento da pandemia, você aplicá-lo ao cumprimento de sentença, à execução de título judicial. Mas, claro, é uma grande ideia, tanto que tem um projeto de lei para tratar aí da, digamos, moratórias, né? Moratória nesse período de pandemia. Perfeito, professor. Não sei se temos mais questionamentos, pessoal. Eu acho que está saindo mais... Alguém colocou mais um questionamento. Ó, não teria que o credor ter uma responsabilidade inclusive em relação aos demais credores ou potenciais credores, em tornar oficialmente o devedor em insolvente? Não teria o credor a É uma questão, entendi a pergunta, é uma questão de responsabilidade social nesse momento, né? Os credores, sedentos por receber, vão ter que dar uma tirada de pé. Só que, veja, nenhuma lei obriga alguém a ter consciência social. E tem credores que precisam receber urgentemente, porque senão não pagam o salário dos empregados, aí vai virar aquela bola de neve. É muito difícil falar desse tema, exatamente por isso. Porque, de fato, o devedor vai passar por um momento difícil. Mas o credor também está passando por um momento difícil. Todos estamos, né? Todos estamos. Quer dizer, é aquilo que o ministro Celso de Mello, quando ele vai falar sobre intervenção do judiciário em políticas públicas, ele chama de escolhas trágicas. Alguém vai ser prejudicado. Com certeza. A gente tem que tentar diminuir o prejuízo, mas que alguém vai ser prejudicado, inevitavelmente. Com certeza. Bem, professor, só tenho a lhe falar que foi maravilhoso estar contigo nesses 50 minutos. A aula extremamente didática, como já é de costume, né? Nunca assisti nenhuma fala sua que não tivesse essa didática extraordinária. Te agradeço por ter aceitado o convite e espero que estejas conosco mais vezes, né? Espero que aceites mais vezes o nosso convite e assim que possível, né, que acabar tudo isso, que esteja pessoalmente aqui em Santa Catarina conosco em um dos nossos congressos ou em uma de nossas aulas. Tá certo, professor? Foi um prazer estar contigo. Imagina, foi um prazer meu e podem contar comigo, tá bom? Um abraço a todos que assistiram. Obrigado aí por vários comentários que eu vi passando, elogiosos. Quero dizer para vocês que foi um prazer gastar aí bater um papo, tirar a cabeça um pouco do foco que a gente está vivendo com vocês, falando sobre execução. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tá certo. Obrigada, professor. Um abraço. Tchau, tchau.